Bom dia, sejam bem-vindos para essa manhã de quinta-feira, para nós darmos continuidades aos nossos assuntos de energia aqui no canal do TQA Brasil, para que a gente possa ampliar cada vez mais essa mensagem, levar cada vez mais esse conhecimento para cada vez mais pessoas, para que a gente possa compartilhar e espalhar essa bela obra que o professor Eric, junto com a Patrícia e o Bosco, criaram e deixaram aí para o mundo e que estamos levando adiante agora com a Patrícia no comando. Então, vamos chegando, vamos convidando seus amigos, seus familiares, seus parentes, aquelas pessoas que talvez não sejam tão próximas, né, que talvez não sejam tão amigas, que talvez tenham aí suas diferenças, porque esse talvez seja o momento de desfazer essas diferenças e ao invés de ressoar com aquilo que está de diferente, com aquilo que não está muito bom, né, começar a ressoar com aquilo que vocês têm em comum e que é bom, que possam construir juntos. E quem sabe não é o início da construção de uma nova amizade, né? Apenas com um aviãozinho aí que vocês possam enviar já pode fazer uma grande diferença na vida de alguém que está precisando ouvir um pouco sobre esse conteúdo e aprofundar, quem sabe, no futuro, né? Então sejam todos bem-vindos, vamos ver quem que já está aqui com a gente. Regina Adam, bom dia. Gustavo, Denise, Mariângela. Saudade de você, Mariângela. Denise, Heloísa, Tairla, tá? Lajara, seja bem-vinda, Lajara, bom dia a todos. Vamos convidando todo mundo, fazendo a parte de vocês, enquanto eu faço a minha parte aqui, de compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês e também aprender com vocês, porque cada comentário que vocês colocam, cada pergunta, também me traz muito conhecimento, me traz a possibilidade talvez de pensar sob outro ponto de vista, talvez de olhar sob outra ótica, e isso vai ajudando a construir cada vez mais conhecimento e transformar esse conhecimento em sabedoria. E essa é a nossa função aqui, compartilhar e movimentar essa energia para que todos possam crescer juntos, ok? A semana passada nós tínhamos um encontro marcado na quinta-feira às 10h07 para dar continuidade a uma série de lives que nós estávamos fazendo a respeito da energia feminina. Porém, eu tive uma questão que eu não pude estar presente, eu tive que dar atenção para resolver essa questão, né? Meu filho passou mal a madrugada inteira, amanheceu passando mal ainda e como mãe eu tive que dar esse acolhimento, fazer essa transformação, né, para poder ver o que estava acontecendo, não apenas a nível físico, mas também a nível emocional, entender de onde aquilo estava vindo e dar o apoio necessário para que ele conseguisse sair dessa situação e recuperar a sua saúde. Graças a Deus tudo terminou muito bem, mas naquele momento eu não pude estar presente. Então estou aqui hoje para dar continuidade a essa série de lives a respeito da energia feminina e hoje é o nosso último encontro com este tema. A partir da semana que vem a gente já entra com um tema novo, né? Que também vai trazer muito conhecimento aí para vocês. Mas dando continuidade aqui, o nosso tema de hoje, para fechar essa série de lives sobre a energia feminina, é a influência da energia feminina no ambiente. A gente já veio falando, né, sobre a intuição feminina, sobre a energia feminina para melhorar sua vida pessoal, sua vida profissional, e hoje nós vamos falar sobre a energia feminina, como que ela pode transformar um ambiente, como que pode melhorar a energia do ambiente. Porque a gente que segue essa linha aqui do aprendizado da TQA, que é toda embasada dentro dos princípios da mecânica quântica, que é aquela que estuda a física das partículas, né? A gente entende que tudo é energia. Tudo é composto por átomos, que é composto por prótons, nêutrons e elétrons, que é composto por quarks, que é composto por cordas, que é composto por bóson de Higgs, que é a partícula divina. Então, tudo que existe é energia, né? E nós estamos constantemente em contato com todos esses campos energéticos. E esses campos energéticos também estão em contato constante com o nosso campo energético. Então, da mesma forma que quando a gente entra num ambiente, a energia daquele ambiente pode nos afetar e às vezes afeta tão profundamente que a gente chega a se sentir mal fisicamente,
a nossa energia também pode afetar e afeta a energia dos ambientes que a gente frequenta. Por isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter essa percepção, a gente começar a se sensibilizar para começar a perceber esses campos energéticos, sem esperar que eles estejam num nível tão intenso que chegue a nos causar mal-estar físico, mas que antes mesmo disso acontecer a gente já consiga perceber para poder modificar a nossa interação, porque não é só a energia do ambiente que nos afeta. Eu fui num lugar que a energia estava baixa, eu saí de lá mal, ou eu fui num lugar que a energia estava alta e eu saí de lá bem. Às vezes você vai num lugar que a energia está boa, mas você não está com uma boa energia, e aí você vai interferir na energia daquele ambiente. Então é sempre uma troca, e uma troca envolve sempre dois ou mais lados, nunca é um lado só. Então a gente precisa ter essa consciência, né, dos ambientes que a gente frequenta, a energia desses ambientes, a nossa energia e como que a nossa energia pode interferir na energia dos ambientes. Porque se você está num ambiente com uma energia ruim, com uma energia de baixa vibração, você pode sofrer interferência, mas se você tiver consciência disso, você pode se organizar energeticamente com as suas próprias ferramentas e modificar a energia do lugar. Entende? Então, não é só fui atacada, eu também ataco, mas eu também posso transformar, eu também posso modificar. E como que a gente faz isso? Existe uma frase, né, que eu cresci ouvindo assim, né, e é uma frase que já é construída aí há muitos séculos, eu acredito, acho que desde a época dos gregos, talvez não nesse formato, mas com esta ideia, né, de que tudo que você entrega para uma mulher, qualquer coisa que seja, da pior qualidade possível, ela consegue transformar em algo belo, ela consegue transformar em algo bom. E dessa ideia surgiu essa frase que a gente vem repetindo aí ao longo dos anos e que eu acho que hoje em dia já nem cabe mais tanto assim, porque a gente já vê, graças a Deus, grandes mudanças positivas na sociedade em relação a isso, que um homem tem uma casa, ele entrega uma casa para uma mulher, ele dá uma casa para uma mulher pega a casa e transforma num lar. Conseguem sentir a diferença nessa frase? O homem dá o material, a mulher transforma em algo que é acolhedor. O homem dá parede e teto, a mulher transforma aquele ambiente, parede e teto, não importa se é uma mansão de vários andares com piscina e muitas suítes e closets e mais não sei o que, ou uma cabaninha, né, de pau a pique, só com um cômodo ela consegue transformar num lar. Por quê? Porque a mulher carrega essa essência de transformação. A mulher é terra, a mulher é yin. E o que a terra faz? A terra absorve tudo aquilo, a terra recebe tudo que é entregue a ela e dá o jeito dela de transformar aquilo em algo que seja útil, que seja utilizável, que seja benéfico para o seu próprio crescimento, né? A gente joga lixo na terra, a gente joga resto de comida, a terra transforma em adubo e transforma aquilo em alimento para fazer com que as plantas cresçam mais fortes, mais saudáveis. É claro que a gente tem aí alguns tipos de lixo que pode até ser que algum dia, né, ele seja absorvido e transformado pela terra, mas que leva muito tempo e que talvez não dê tempo do planeta conseguir se recuperar o suficiente para poder fazer essa transformação. Mas ainda assim o processo de transformação está lá. Isso é inerente a todas as mulheres. Isso é inerente a todos que carregam uma energia feminina curada. Não só as mulheres, mas também os homens. O que acontece? Por que essa frase foi dita durante muito tempo e que eu acho que hoje em dia já nem cabe mais tanto, apesar de, na maioria dos casos, ainda caber. Uma mulher, né, ela foi posta num lugar da sociedade que é de ficar dentro de casa e cuidar da casa. Então ela automaticamente se tornou responsável pelo ambiente da casa. E energeticamente,
mesmo sendo uma casa, um lar que more, sei lá, 10 pessoas, uma pessoa vai ser a principal responsável pela energia daquela casa, por manter a energia daquela casa, mesmo que de maneira inconsciente, tá? Mesmo que outras pessoas ajudem nos cuidados, mesmo que outras pessoas ajudem na manutenção, até mesmo energética, conscientemente, tem uma pessoa ali que é a principal responsável. Da mesma forma como você tem uma família e adota ali um pet, né, um cachorrinho, um gatinho ou uma ave, ou até mesmo um peixinho, e tem um membro da família que aquele pet vai se apegar, e aquele membro da família é o verdadeiro tutor daquele pet. Mesmo que você tenha, por exemplo, adotado um cachorro para o seu filho, mas aí esse cachorro se apegou ao seu marido ou à sua esposa. O seu filho, né, na nossa concepção aqui de ser humano, né, centro do universo, o seu filho é o dono do cachorro, mas o cachorro não é um objeto, o cachorro é um ser vivo, né? E ele escolhe quem vai ser o seu tutor. Como que ele escolhe isso? Por ressonância energética. E aí ele escolheu outro membro da família. Seu filho vai estar lá, vai brincar com ele, vai cuidar dele e tal, mas energeticamente ele vai trocar mais com esta pessoa que ele escolheu para tutor. Os ambientes é a mesma coisa. Cada ambiente tem lá a sua pessoa que é a principal responsável pela sua energia, né? Então, a mulher foi colocada numa posição de que era a dona da casa, né? O próprio nome da expressão já diz dona de casa. É aquela pessoa que fica em casa e cuida da casa, né? Se eu estou dentro de um ambiente, eu não tenho mais nada para fazer, eu não posso sair para caçar, eu não posso sair para trabalhar, não tenho nem direito a falar e expor minha opinião. Eu vou pegar o ambiente que eu tenho, aquilo que está a meu alcance e transformar aquilo num local que seja confortável e aconchegante para mim, né? Mesmo que esse ambiente seja um espaço pequeno delimitado, mas ali dentro daquele ambiente eu tenho a minha voz, ali dentro daquele ambiente eu sou a minha verdadeira essência. Ali eu cuido das coisas do meu jeito, do jeito que eu acho que tem que funcionar. E aí a mulher foi desenvolvendo essa capacidade de modificar a energia dos ambientes de uma maneira mais fluida, mesmo que de forma inconsciente, ao contrário dos homens, que estavam sempre voltados para o exterior, né? E isso foi se desenvolvendo ao longo da nossa sociedade, foi entrando como uma ideia, uma forma de estar no mundo, né? E hoje a gente vê as coisas acontecendo de uma maneira um pouco diferente. A gente vê, por exemplo, muitos homens se voltando mais para dentro de casa, se voltando mais para esse cuidado, para esse olhar, né? Os homens que possuem aí o seu masculino curado ou em processo de cura, né? E estão abraçando também o seu lado feminino em termos energéticos, tá, gente? E consegue equilibrar essas duas energias para quê? Para poder pegar o ambiente no qual ele vive e transformar num verdadeiro lar acolhedor, aconchegante, né? Um lugar que você realmente queira estar e conseguir se voltar para o exterior, né? Ir para a vida, ir para o trabalho, ir para a luta, enfim, para o que quer que seja, se voltar para o exterior, que é a energia masculina, mas sabendo que vai ter um lugar para voltar, sem precisar ter uma mulher para fazer isso por ele. Tá vendo por que eu acho que essa frase já não cabe mais tanto hoje em dia? E eu acredito que vai caber cada vez menos. Mas então, falando dessa questão de casa e lar, né? O que é uma casa? A casa é um abrigo. É uma parede, 4 paredes, teto, né? Piso, banheiro, quarto, cozinha. É um abrigo, é um lugar assim, eu tenho ali um canto para eu poder dormir, fazer minha refeição, aí eu saio, eu vou viver minha vida, eu tenho um canto para voltar e dormir de novo. Mas eu não tenho nada lá, é só um canto para eu dormir, né? Eu não tenho vontade de voltar, eu não tem nada lá que me prenda, então a minha vida é na rua mesmo. E o que é um lar? Um lar é aquele lugar que você quer logo terminar tudo que você tem para fazer na rua para você voltar para lá. Porque naquele lugar é o seu porto seguro. Aquele lugar você se sente acolhido,
você se sente aconchegado, você encontra conforto emocional, você encontra paz, você encontra tranquilidade, você quer estar lá. Não porque você está preso lá ou porque você não tem nada para fazer na rua e vou ter que ficar em casa. Porque eu quero estar aqui, porque eu me sinto bem aqui, porque a energia deste lugar faz com que eu não queira sair daqui, porque aqui me alimenta. Isto é um lar. Casa é outra coisa. E como que a gente transforma uma casa em um lar? Modificando a energia deste ambiente. Quem é aí, quem regula idade aí comigo, né, que tá aí seus 30 e tantos para mais, ou bem mais, né, talvez tenha essa percepção, né, que eu tive em alguns momentos da minha vida, principalmente quem conviveu com avô e avó, né, e que num determinado momento a avó faleceu e ficou só o avô. Então, assim, a gente tem aquela ideia de que casa da avó é aquele lugar aconchegante, né? Onde você chega, tem biscoito gostoso para você comer, onde você chega, você é recebido com amor, com carinho, com abraço e tudo. É aquele lugar onde a família se reúne, é um lar. E aí, quando a avó sai de cena, né? Quando a avó falece, por exemplo, fica só o avô. A casa é a mesma. É o mesmo lugar, é o mesmo ambiente, mas quando você vai lá e não tem mais a avó, mesmo seu avô te recebendo com todo amor, com todo carinho, tendo o mesmo biscoito gostoso lá que você costumava comer, não é a mesma coisa. E não é porque falta uma pessoa. A energia do ambiente mudou completamente. Deixa de ser um lar para ser uma casa onde mora um homem. Vocês já observaram isso? Eu estou falando de vô e vó porque foi a minha experiência pessoal, mas a gente pode observar isso em qualquer situação. Por exemplo, numa casa que tinha um casal morando e o casal se separa. Aí você volta na mesma casa onde ficou só o homem. Não é mais um lar. E não é pelo fato da separação. A energia ali fica diferente, fica uma energia pesada, uma energia carregada, uma energia reta, né? Uma energia fria. Não sei colocar em palavras, mas é diferente. Ao passo que se o homem sai de casa e fica a mulher na mesma casa, a energia permanece a mesma. Vocês já observaram isso? Se não observaram, comecem a observar, mas desses casais aí já de mais idade, né? Porque os mais novos talvez não consigam, não, né? Talvez os mais novos já estejam num processo de transformação que vocês não consigam ter essa percepção. Mas nos casais mais antigos, né, de 40 para cima, vocês conseguem perceber isso. A diferença da casa de um homem e a diferença da casa de uma mulher. Por quê? Porque a gente vem com esse aprendizado de que a mulher cuida da casa, o homem vai para fora para trazer o sustento. Mas mulher não é só mulher, homem não é só homem. Nós temos a energia yin e a energia yang, e a gente precisa equilibrar as duas. O problema é que nós estamos cada vez mais no extremo, nas polaridades. E cada vez que uma polaridade chega no seu extremo, ela ativa a polaridade oposta. E aí, em vez de se complementar, fica nessa briga, né? Para ver quem que se sobressai mais, né? A gente está num processo aí de mudança dessa questão, a gente está num processo de crescimento em relação a isso, a gente vê as pessoas mais novas já com uma mentalidade diferente, uma forma de estar no mundo diferente, uma forma de agir diferente, né? Trazendo um masculino mais consciente, trazendo um feminino mais consciente, mas a gente também vê as polaridades cada vez mais fortes, né? A gente vê grupos com masculino adoecido crescendo, botando a cara, falando coisas absurdas, escrevendo inclusive livros a respeito disso, e do outro lado a gente também vê grupos femininos com uma energia extremamente adoecida, crescendo também cada vez mais
e botando a cara e fazendo bagunça, enfim. Não é nenhuma coisa nem outra. A gente precisa buscar o equilíbrio sempre, né? E não é combatendo, não é brigando, não é levantando a voz, não é competindo que a gente vai conseguir chegar no equilíbrio. É justamente unindo as duas energias dentro de nós. Unindo as duas e equilibrando as duas dentro de nós, a gente começa a fazer o processo de equilibrar as energias fora de nós, tanto das pessoas com quem a gente convive e principalmente do ambiente no qual a gente convive. E é disso que a gente está falando aqui hoje. Como que a gente pode modificar o ambiente no qual a gente vive, né? A gente participa de vários ambientes, né? Minimamente, no cotidiano, a gente está em pelo menos 2 ambientes principais todos os dias. Um que é a nossa casa e outro que é o nosso local de trabalho. E aí a gente tem a questão, no local de trabalho, talvez você não possa fazer muita coisa, porque no local de trabalho é o seu local de trabalho, mas o ambiente não é seu. E você não pode interferir numa energia que pertence a outra pessoa, né? Você interfere indiretamente, levando a sua energia para lá, mas você não pode fazer nenhuma manipulação energética lá sem autorização da pessoa responsável, porque você está interferindo no campo alheio, né? E quando a gente interfere no campo alheio, a gente age como pessoas que fazem manipulações energéticas para prejudicar outras pessoas. A gente interfere no livre-arbítrio, né? Então, em ambiente de trabalho, a única forma de você modificar isso é você modificando a sua própria vibração, a sua própria energia, né? Se o meu ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho pesado e o ambiente que eu trabalhava era muito pesado, o que eu faço? Eu levanto de manhã, antes de ir trabalhar, eu me fortaleço para eu sair de casa firme, com a energia alta, com a vibração elevada, e eu vou para o meu ambiente de trabalho com uma postura positiva, para que ao entrar no ambiente de trabalho, que é um ambiente pesado, eu não seja ofuscada não é a palavra, eu não seja englobada pela escuridão que habita ali, mas que eu seja uma vela que vai levar luz onde há escuridão, mesmo que seja uma pequena chama. Uma pequena chama num ambiente completamente escuro já faz milagres. E quanto mais eu me fortaleço, mais forte fica essa chama e mais eu consigo modificar o ambiente de maneira indireta. Claro, eu vou sair de lá, pode ser que a coisa degringole totalmente, mas enquanto eu tô lá, eu estou contribuindo para que o ambiente seja um pouco mais leve, né? Agora, interferências diretas, né, voluntárias, eu não posso fazer, porque o ambiente não é meu. O ambiente é de uma outra pessoa. E se essa pessoa não solicitar uma interferência direta para melhorar o ambiente, não faça nada, porque tem consequências. Interferir no livre-arbítrio de qualquer pessoa tem consequências, mesmo que você esteja com a melhor das intenções. Mexer com energia é coisa séria, tá? Não dá para você fazer de qualquer jeito, precisa ter conhecimento e respeito. Agora, quando a gente fala da nossa casa, é outra história, porque a nossa casa é nossa, nós somos responsáveis energéticos por ela, né? Apesar assim de, por exemplo, você mora numa casa, você, seu marido e seus filhos, né? Todos vocês são responsáveis pela energia da casa, apesar de ter uma pessoa ali que é a responsável principal, vamos colocar assim. Mas é minha casa, eu posso fazer as mudanças necessárias. É claro que se eu conversar com os familiares, né, se eu conversar com o marido, com os filhos e tal, explicar o que eu estou fazendo, para que é e tal, e todos eles concordarem, a gente forma ali uma egrégora que vai auxiliar na manutenção dessa energia. Mas se eu fizer por conta própria, eu também não vou estar interferindo no livre-arbítrio de ninguém, porque a casa também é minha, né? É minha responsabilidade, então eu posso movimentar essa energia. E como que a gente movimenta essa energia? Primeiro, precisa fazer uma limpeza. Não só uma limpeza física, mas uma limpeza energética, né? Como que a gente faz a limpeza energética?
Se você tiver alguém que possa fazer a análise do ambiente para você, para saber se tem interferência, se não tem, geralmente as pessoas que fazem esse tipo de análise são radiestesistas que conhecem o trabalho com o ambiente minimamente. Você vai saber o que tem e qual a melhor orientação. Mas isso não é uma necessidade, né? Você não precisa ver a sua casa cheia de lama, cheia de pegada de lama ou pelo de gato voando pelos cantos, como acontece na minha, para você saber que a casa precisa ser limpa, né? Você sabe que vai juntando poeira de tempo em tempo que você precisa limpar. Você não precisa ver, você sabe que tem que limpar. Energeticamente é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa fazer essa limpeza energética. Essa limpeza energética você pode fazer, por exemplo, com defumação de algumas plantas, você pode fazer com alguns materiais como água e sal grosso, que é muito simples, todo mundo tem em casa, todo mundo pode fazer. Você faz a limpeza física, depois você vem e passa um pano com sal grosso, se possível passa também nas paredes. Uma coisa legal para limpar bem o ambiente é você poder pintar as paredes novamente, dar uma cara nova, dar uma energia nova, né? Tem gente que gosta muito de usar anil. Eu tenho uma questão com anil atualmente, porque o anil que a gente compra no mercado, né, já não é mais aquele anil puro. Então ele já tem muita química envolvida e tal, e talvez o processo energético dele já tenha se perdido muito nesses processamentos químicos. Então eu quase nunca indico anil. Mas, por exemplo, chá de louro, chá de alecrim, são ervas boas para fazer a limpeza energética. Chá de arruda também é muito bom. Você pode misturar tudo isso num borrifador, borrifar pela casa depois da limpeza, desentulhar as coisas, né? Porque a gente vai acumulando, a gente vai guardando coisas desnecessárias. Então, tirar os entulhos, ver aquilo que não serve mais, as coisas que estão estragadas, as coisas que estão quebradas. Tudo isso acumula energia de baixa vibração. Então, a gente precisa liberar, deixar, abrir espaço para a energia poder circular, né? Tudo isso pode auxiliar no processo de limpeza, né? E aí, depois que a casa está limpa, física e energeticamente, você tem que fazer a manutenção dessa limpeza. Como que você faz a manutenção dessa limpeza? Primeiro, fazendo a manutenção da sua energia e da energia das pessoas que habitam essa casa ou que frequentam essa casa. As que frequentam não dá muito para você fazer porque, né, são outras pessoas. Se elas não quiserem fazer isso, não tem nada que você possa fazer, a menos impedi-las de entrar na sua casa, que talvez não seja uma opção, dependendo de quem for, né? Mas assim, as pessoas que habitam a casa são os principais criadores de energia daquele ambiente, né? Porque o que é a energia de um ambiente? A energia de um ambiente é composta pela energia do solo, onde ele foi construído, pela energia dos materiais que foram utilizados na construção, pela energia das pessoas que construíram, mas principalmente pela energia das pessoas que frequentam o local. Em se tratando de uma casa, quem são as principais pessoas que frequentam a casa? Os moradores da casa, né? Então, a energia do ambiente é composta em grande parte pela energia dos moradores daquele ambiente. Então não adianta nada fazer limpeza energética na casa se você chega em casa bêbado todo dia, se você usa droga na rua e vem para dentro de casa, se você frequenta lugares de baixa vibração e depois vem para dentro de casa, se você assiste filmes de terror, fala palavrão, assiste noticiário com notícia pesada o dia inteiro dentro de casa, ouve funk o dia inteiro dentro de casa, tudo isso vai contaminar a energia da casa novamente. Então você precisa fazer a limpeza e fazer a manutenção. Quando você faz a faxina em casa, você não deixa a porta e janela aberta durante uma tempestade de vento, por exemplo, porque você sabe que vai entrar folha, vai entrar poeira, vai sujar tudo de novo. A pessoa vai entrar na sua casa, filho principalmente, você para ele na porta e fala, limpa o pé antes de entrar, porque eu acabei de limpar, não quero limpar de novo, né? É a mesma coisa, você faz a manutenção. A manutenção começa principalmente pela sua própria energia, a energia das pessoas que moram, né? Então, assim,
eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha energia, eu preciso ter boas práticas, né? Verificar o meu campo energético, se está limpo, se não está, fazer as limpezas necessárias. A mesma planta que você usou aí para limpar a casa, né? Só aconselho a não utilizar o sal grosso nesse caso, né? Porque aí precisa de umas orientações a mais. Mas louro, alecrim, faz um banho, toma um banho. Quem não quiser tomar da cabeça para baixo, toma do pescoço para baixo, não tem problema nenhum. Vai ajudar também a limpar essa energia do seu campo, né? Os miasmas energéticos aí, vai ajudar a dar essa limpeza. E vai ajudar também a fazer essa manutenção da casa, porque você vai estar limpando a sua energia. Mas principalmente, como que você mantém a sua energia? Olhando para si mesmo, assumindo o seu lugar, né? Se eu sou mulher, o meu lugar é na energia Yin. Se eu sou homem, o meu lugar é na energia Yang. Mas a energia Yin que se complementa com a energia Yang, não que combate. E se eu sou homem, meu lugar é na energia Yang, a energia Yang que complementa a energia Yin, não que combate, não que compete, não que vai à briga, não que bate boca, não que disputa o lugar. É uma que complementa a outra e as duas estão dentro de mim. Então, buscando esse equilíbrio, eu consigo produzir menos antimatéria e liberar mais luz. Né? E isso faz com que a minha vibração permaneça mais elevada. Minha vibração permanecendo mais elevada a maior parte do tempo, eu consigo me proteger de interferências energéticas externas. Consequentemente, eu consigo proteger o ambiente também da minha casa, porque a minha energia vai estar protegida e se a energia da minha casa é composta pela minha energia, também estará protegida. Faça uma oração para o guardião da sua casa. Toda casa tem o seu guardião, assim como todos nós temos os nossos guardiões. Não sabe quem é, não sabe o nome, não importa. Não precisa ter nome, não precisa ter rosto, não precisa ter forma. Faça uma oração para o guardião da sua casa e peça que ele esteja sempre presente e ativo, mantendo a proteção da sua casa. Assim como você faz, e se você não faz, você deveria fazer todos os dias para os seus próprios guardiões, para que eles estejam ativos e prontos para te proteger no momento que for necessário. O que mais, né? Isso a gente está falando sobre a limpeza e a manutenção, mas como transformar? A transformação é muito dessa energia feminina, muito da energia Yin, né? Como que a gente utiliza isso para transformar? Nos conectando com aquilo que nos faz bem. Para nos conectar com aquilo que nos faz bem, a gente precisa nos conectar com essa energia transformadora, acolhedora, para poder projetar no exterior aquilo que a gente gostaria de ter no nosso interior, para que a gente se sentisse acolhido, num ambiente seguro, num ambiente de paz, num ambiente de tranquilidade. Esse processo, quando você encontra dentro de você, você consegue externalizar. E aí você pode utilizar outras ferramentas, outros instrumentos para poder concretizar essa sensação, porque isso é uma sensação, ela não é material, mas você pode utilizar meios materiais para trazer esta sensação, como através da decoração, por exemplo, utilizar mais linhas curvas, né? Porque a linha curva, ela traz a ideia do feminino, a linha reta traz a ideia do masculino. Então, você utilizar mais linhas curvas, utilizar objetos que são aconchegantes, que trazem um acalento, como tapetes, cortinas, utilizar a própria cromoterapia para trazer a energia que você deseja para determinado ambiente. Utilizar, por exemplo, o Feng Shui para te orientar sobre posicionamento, né, dos móveis. Quando você está construindo a casa, você pode utilizar o Feng Shui para determinar a própria construção da casa. Mas quando a casa já está construída, você pode utilizar para determinar a posição dos móveis,
qual cômodo vai servir para quê. Alguns dá para você trocar, né? Em vez de sala, colocar um quarto, ou mudar um quarto daqui para ali, e escritório e essas coisas todas, banheiro e cozinha que não dá para mexer muito, né? Mas outras coisas talvez consiga se adaptar melhor, né? A própria posição dos móveis, a posição das decorações, você pode harmonizar de acordo com o Feng Shui. Você pode utilizar principalmente elementos naturais para trazer essa sensação de aconchego, essa sensação de paz. Por quê? Elementos naturais como cristais, plantas, até mesmo pedras que não são consideradas preciosas, nem semi-preciosas, nem que são consideradas cristais. Qualquer tipo de pedra, sei lá, estava andando na rua, viu uma pedra bonita, gostou dela, se conectou com aquela pedra, ela pode servir como uma decoração para sua casa, né? Por quê? Porque estes elementos naturais são seres vivos, talvez não vivos da forma como nós, seres humanos, entendemos na nossa racionalidade, mas são seres que possuem seu nível de consciência. É só olhar aí as lives anteriores, quando a gente falou sobre os 7 planos existenciais, que vocês vão ver que tudo tem ali o seu plano existencial, tudo tem a sua consciência. Então, as plantas são ótimas para poder auxiliar no processo de limpeza e manutenção energética de um ambiente. Eu acredito que todo mundo já ouviu a história aí da pimenteira, né? Que a pessoa tem uma pimenteira linda em casa, aí chega uma pessoa, começa a reclamar de um monte de coisa da vida e vai embora, no dia seguinte a pimenteira está seca. Ou aquela pessoa que tem uma arruda que está com quase 2 metros de altura. Aí chega uma pessoa para visitar também, reclama e aquela choramingação toda. No dia seguinte a arruda amanhece morta ou secando, né? Então, assim, as plantas doam toda a sua energia para equilibrar o ambiente e aquilo que está em contato com elas. Tanto é que a gente tem uma técnica de terapia que utiliza especificamente a energia da planta para equilibrar a energia das pessoas, dos animais e dos ambientes. Então, as plantas dentro de casa, mesmo que não seja intencional, mesmo que você não esteja ali ativando a energia dela o tempo todo, e nem deve, né? Porque senão ela realmente vai se doar até a morte para poder cumprir o papel dela. Mas só de ter ela no ambiente já modifica, já traz um acalento, já traz uma condição mais agradável, né? Vocês veem aquele escritório, né, cheio de quadradinho assim, cheio dos chiqueirinhos. Você vê um que tá ali, o computador, a mesa, um monte de papel. Você olha do lado, o computador, mesa, um monte de papel e um vasinho de planta. Já fica mais agradável. A energia já modifica, né? Então, ter elementos naturais no ambiente já ajuda bastante. Os cristais são ótimos. Eles são os primeiros filtros energéticos que existem no ambiente. Quando vem um impacto de uma energia de baixa vibração no ambiente, os primeiros que são ativados para tentar filtrar aquela energia são os cristais. Aquilo que ele não consegue deixar passar, as plantas tentam absorver. Aquilo que as plantas não conseguem deixar passar, os animais tentam absorver. E aquilo que os animais não sustentam, vem para a gente. E tudo isso está circulando na nossa casa. Então, quanto mais a gente conseguir se armar de elementos que possam favorecer o ambiente energético da nossa casa, não só na questão de filtrar a energia de baixa vibração, mas de transformar ele num ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, melhor vai ser para todos que estão ali e para todos que frequentam ali, né? Talvez uma pessoa chegue na sua casa com uma energia muito baixa e saia de lá renovada. Claro, depois você faz aquela limpeza energética básica, né, para garantir, mas talvez a sua casa, o seu ambiente, tenha sido um fator de extrema importância para que aquela pessoa pudesse melhorar o dia dela e quem sabe a vida, né? Então a gente também tem essa interferência, essa responsabilidade, porque não é só sobre nós, é sobre como nós interferimos em tudo que existe, como tudo que existe interfere em nós, porque no final das contas somos todos frutos da mesma substância.
todos saímos do mesmo lugar, todos de alguma forma estamos entrelaçados. E enquanto houver pessoas e seres que estão em sofrimento, ninguém vai conseguir ter paz, porque estamos compartilhando a mesma energia, num nível mais alto ou num nível mais baixo. Então a responsabilidade não é só sobre mim, a responsabilidade é sobre mim e sobre tudo que existe. Só que nós somos seres humanos, estamos num mundo tão material que a gente se individualizou de tal forma que a gente acha que tudo diz respeito a nós. Principalmente aquelas pessoas que estão realmente mais adoecidas, né? Que acham que o mundo realmente gira em torno delas, que tudo tem que se ajustar para que elas estejam bem. E aí a gente vai olhar e ver que tem um monte de crença limitante, tem um monte de trava energética, como todos nós temos, né? Mas essa pessoa possivelmente está completamente sem consciência disso e completamente adoecida. E aí quando a gente começa a ter uma consciência maior a respeito disso, de que tudo, se tudo que existe é feito de energia e tudo está em contato direto com tudo, nós interferimos e somos interferidos por tudo. Então não é sobre mim, é sobre tudo. Eu melhoro a mim para melhorar tudo. Eu quero que o outro melhore para que eu também fique bem. Não é porque é bonito ver o outro bem, não é porque é bonito, é politicamente correto desejar o bem para as pessoas. Não, é porque enquanto tiver uma pessoa sofrendo no mundo, ninguém vai conseguir ter paz. E se você se sente em paz sabendo que existe outra pessoa sofrendo no mundo, isso que você sente não é paz, é outra coisa. Pode até receber o nome de paz na nossa limitação racional, mas não é paz, é outra coisa. Ok? Então, gente, essa questão da energia, ela é muito importante para você e muito importante para o ambiente, muito importante para as pessoas com quem você convive, né? Além dos elementos naturais, outra coisa que, assim, as pessoas acham que é bobeira, né? Não levam fé de jeito nenhum nisso, mas que modifica muito a energia de um local. Som, música. O que é som? Vibração e frequência. É o que a gente fala o tempo todo quando a gente fala de quântica, é o que a gente fala o tempo todo quando a gente fala de energia, mesmo sem saber o que é esse tal de energia. Vibração e frequência. Som talvez seja, não sei se é a primeira ou a segunda, talvez a segunda, porque eu acho que a luz vem em primeiro lugar, mas talvez o som seja a segunda manifestação concreta do que é energia. Vibração e frequência. Ele se concretiza naquilo que a gente escuta e também naquilo que a gente não escuta, porque a nossa audição é limitada, né? Existem sons que a gente não é capaz de escutar, mas que, por exemplo, os nossos cães, nossos gatos escutam. Vibração, gente. Vibração modifica a energia de qualquer lugar, porque a energia em si é vibração. Músicas de baixa qualidade, músicas muito altas, músicas muito agressivas, músicas que possuem letras pejorativas, músicas que trazem sentimentos tristes. Música é vibração. Cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com o que vocês deixam tocar dentro da casa de vocês. Eu sei que para quem tem filho é mais difícil, né? Porque explicar para uma criança que música é vibração e que a música que ele está ouvindo, que é a música da moda, tem uma baixa vibração e que não é legal ficar ouvindo aquilo e tal. E aí a criança até entende, mas ela quer continuar ouvindo, porque todos os amigos estão ouvindo e ela quer fazer parte. Mas precisa tomar cuidado com isso. Se eu não me engano, foi Platão que falou que se você quer conhecer um povo, observe que tipo de música o governo dá para esse povo ouvir. Porque lá na Grécia Antiga eles já sabiam o poder que o som tem nas estruturas energéticas dos ambientes e das pessoas.
Se você quer um povo agressivo, ofereça músicas agressivas. Se você quer um povo triste, ofereça músicas tristes. Busquem músicas de alta frequência, música clássica, música com instrumentos de alta frequência, como violino, piano, violoncelo, harpa, que são mais naturais, né? Ou até as músicas que são sintetizadas mesmo, mas que são músicas de alta frequência, que trazem uma sensação de paz, de tranquilidade. Não precisa pôr alto para você ouvir. Às vezes você está num momento que você não quer ouvir. Põe baixinho. Não precisa nem, o som não precisa nem aparecer para você. Mas só de estar tocando ali no ambiente, aquilo já está modificando a estrutura energética do ambiente. Orações benéficas, orações de agradecimento, não orações pedindo, não orações de pedinte, né? Porque as pessoas falam, eu vou orar por não sei quem, vou rezar por não sei quem, e aí senta para rezar, senta para orar, ela é aquela coisa assim de chorar todas as mágoas e pedir. Como que você se coloca diante do universo nessa posição? Eu não sou nada, eu não consigo nada, você tem que me dar tudo. Não é isso que nós somos. Não é isso que o universo colocou a gente aqui para ser. A gente precisa olhar para cada coisa que nós temos e agradecer por cada uma delas. E agradecer por todas aquelas que nós não temos, mas que nós desejamos ter. Porque aí sim o universo começa a entregar para a gente. A TQA está com um projeto lindo aí sobre o processo de cocriação, foi lançado ontem. Dá uma olhada aí no link da bio, porque vocês vão aprender qual é o passo a passo, receitinha de bolo para conseguir alcançar isso. Dá uma olhada que vale muito a pena. Mas é esse processo. Coloca uma oração de agradecimento, uma oração de gratidão. Se não encontra nenhuma que ressoa com você, grava uma com as suas próprias palavras, com palavras do seu coração, agradecendo por tudo que você quiser agradecer, por tudo que vier à sua mente. Se é difícil vir à sua mente, escreve num caderninho 10 coisas pelas quais eu agradeço hoje. E aí grava e deixa tocando o dia inteiro dentro da sua casa. Você vai ver como que vai modificar a energia do seu ambiente. Só de fazer isso. Outra coisa que também pode favorecer, e aí vocês precisam realmente procurar um profissional para fazer isso. O número da casa. Né? A numerologia traz aí as informações do poder numérico da casa. Tem diversas vertentes de numerologia, pitagórica, cabalística, a numerologia que a gente utiliza dentro da TQA, que é um olhar diferenciado dentro da cabala, e a numerologia chinesa, egípcia, e cada uma traz aí uma possibilidade de acordo com o número da casa. E dependendo da situação, você pode complementar ou até mesmo alterar o número da sua casa para trazer uma energia mais de acordo com o que você deseja, né? Mas aí você realmente precisa de um profissional que faça esse trabalho. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Uma coisa muito legal também, que trabalha não só a energia da casa, mas a sua energia ao mesmo tempo, é a aromaterapia, né? Vocês podem colocar um desses difusores aromáticos, né, com um óleo essencial aí que seja mais adequado e geral para todos, né, e também para o ambiente, por exemplo, o óleo de lavanda, que vai favorecer o ambiente, vai favorecer a todos que estão no ambiente e vai tornar o ambiente mais agradável, porque quando a gente entra num lugar que tem um cheirinho bom, um cheirinho gostoso, a gente se sente aconchegado, né? E tudo isso pode facilitar também outras questões aí que o óleo essencial de lavanda traz. Não precisa ser esse, pode ser o que mais ressoa aí com as necessidades que você percebe, o que mais você gosta, mas busque pelo menos ali o que cada óleo trabalha, né, para você não fazer isso de maneira inconsciente. Mas, gente, a manutenção do ambiente de uma casa e a modificação do ambiente de uma casa, principalmente, é a manutenção e a modificação da sua própria energia, da energia das pessoas que estão na casa. E mudando a sua energia, você começa a mudar a energia da casa e começa a mudar também a energia das pessoas que vão começar a despertar
para tentar entender o que está acontecendo e, quem sabe, melhorar cada vez mais. Olha a responsabilidade que cada um de nós temos em mãos. E isso só é possível quando a gente deixa aflorar essa energia feminina de maneira saudável, em conjunto com a energia masculina, não competindo, não disputando, mas em conjunto. Nós estamos num mundo que possui polaridades, nós estamos num mundo de dualidades, e essas polaridades, elas não são contraditórias, elas são opostas, mas não são contraditórias, elas são complementares. Se existe luz, é porque existe sombra. Quanto mais forte a luz, mais forte é a sombra. Nós precisamos unir as duas. Olhar para a sombra, entender a sombra para fazer com que a luz prospere. A gente precisa fortalecer nossa energia feminina, sim, que está desgastada, está ocultada, está desvalidada, desqualificada, enfim, destroçada, escondida, oculta dentro de cada um de nós. Mas nós também precisamos trazer a energia masculina. Não é assim que a gente chegou nesse plano? Não é através de uma energia feminina que veio da nossa mãe, uma energia masculina que veio do nosso pai, que se juntou para que nós estivéssemos aqui hoje? Essas duas forças que a gente precisa trazer, yin e yang, pai e mãe, força e sucesso, força e prosperidade, força e abundância, transformação, que só é possível no momento em que você une essas duas polaridades para ter energia para a criação. Então, gente, abracem seu lado feminino. Mulheres principalmente, sejam mulherzinhas mesmo, chorem mesmo, deem piti mesmo quando tiver que dar, se fecha no quarto quando tiver que se fechar, se respeite. Ignora o que os outros vão dizer, ignora as piadinhas sexistas que existem na sociedade, dane-se se você está de TPM, dane-se se você está na menopausa. Isso faz parte de mim, eu nasci mulher, isso me representa. Sou eu, e eu vou abraçar isso com amor, com gratidão, porque graças a isso eu estou aqui florescendo, estou crescendo, estou evoluindo cada vez mais e cada dia melhor, sendo sempre a minha melhor versão. Abracem isso, com todos os sintomas, com tudo aquilo que você acha que é problema, e transforma os problemas em solução. E homens, deixem aflorar seu lado feminino, para que vocês possam, junto com a força que vocês têm, dessa energia yang que é natural de vocês, poder trazer também essa possibilidade de transformação, essa possibilidade de acolhimento. Porque não é porque vocês nasceram homens, não é porque vocês têm a energia yang que vocês têm que ser fortes o tempo todo. Vocês também têm o direito de ter seus momentos de fraqueza, de ter seus momentos em que não quer falar com ninguém, de ter seus momentos em que quer ficar sozinho no canto chorando. Acolham isso, tragam a energia yin para acolher isso e transformar isso em algo melhor, para que vocês possam fortalecer a sua energia yang e seguir em frente. Esse é o caminho. Tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem comentários aqui, gente. Só um minuto. Por isso odeio TV, tem muitas coisas ruins. Exatamente, Reise. Quando a gente liga o noticiário, quando a gente tem assim TV a cabo, né, ou, enfim, qualquer um desses canais aí mais fechados, você tem a opção de escolher o que você vai assistir. Quando a gente tem só a TV aberta, eles enfiam goela abaixo aquilo que eles querem, né? E o que eles querem? Gado, né? Pessoas que estão ali sendo conduzidas pelo que a TV está mostrando, pelo que a mídia oferece.
A mídia é um fator grande de controle de população. E aí eles vão direcionando de acordo com o que eles desejam, né? De acordo com o interesse dos superiores ali, da hierarquia maior, para poder conduzir a gente. Se a gente se prende a isso, a gente realmente fica bitolado com as coisas que acontecem, com as coisas que a gente visualiza, e isso vai se retroalimentando. É uma notícia de um garoto que matou não sei quem na escola aqui hoje, que já fortalece ideias, já planta novas ideias e fortalece planejamentos que antes estava só na mentalidade, começa a tomar uma concretude, que vai atacar a creche e matar não sei quantas crianças, e aí depois aparece outro lá na frente, e assim vai indo, né? Porque a gente vai absorvendo e engolindo tudo isso, e isso vai se concretizando de alguma forma, é energia, né? Vai se densificando até se concretizar. Quando a gente fala, mas você vai ficar alienada, porque não assiste noticiário, não assiste notícia, não vê nada. Gente, as informações que são necessárias para você viver a sua vida, para você crescer, para você progredir, vai chegar até você. De uma forma ou de outra, essas informações vão chegar até você. Agora, ficar assistindo noticiário, você vai acabar se envolvendo com diversas notícias, com diversas fatalidades, com diversas situações que vão te trazer angústia, que vão te trazer tristeza, que vão te trazer raiva, que vão te trazer decepção, que vai gerar um monte de energia de baixa vibração e alta densidade, e com as quais você não pode fazer nada para melhorar, né? Por exemplo, essa situação que aconteceu em Blumenau é uma tragédia, é um absurdo isso, né? Você ficar sabendo disso te comove, faz com que você tenha sentimentos ruins. O que a gente faz com isso? Libera amor incondicional para todas as famílias e torce para que todas essas crianças tenham seguido seu caminho para a luz. E libera amor incondicional principalmente para quem fez. Nesses momentos, a gente tende a atacar quem fez e colocar ele lá na cruz, apedrejar, apunhalar, querer fazer um monte de coisa, né? Mas essa pessoa que fez também é uma pessoa que está sofrendo, também é uma pessoa que está adoecida, também é uma pessoa que talvez tenha faltado o acolhimento necessário para que ela pudesse lidar com as suas próprias questões. Se densificou demais, se materializou num ato horrível. Tô passando a mão na cabeça? Não. Fez errado, fez muito errado, precisa pagar pelo que fez. Mas a dívida dele não vai ser paga aqui na Terra. Não vai ser eu ou você que vai apontar o dedo para ele, falar que ele é um monstro, que vai fazer com que ele pague a dívida dele. A dívida dele ele vai acertar nesta e em outras vidas, até ele conseguir resgatar isso que ele fez, né? Porque esse tipo de situação gera um monte de emaranhamento quântico aí que ele vai ter que dar conta, talvez por muitas existências, né? Porém, quando a gente olha para isso, qual é a primeira sensação que a gente tem? É dor e tristeza. Qual é a segunda sensação que a gente tem? Eu preciso me diferenciar dessa pessoa, porque essa pessoa que fez isso, ela está trazendo para mim, mostrando para mim a pior versão de um ser humano. Eu sou um ser humano, eu posso estar nessa versão, eu sou capaz de estar nessa versão. E eu não quero estar nessa versão, eu não quero conhecer isso dentro de mim. Então eu vou me separar disso. Como que eu me separo disso? Aquele não é mais um ser humano, ele é um monstro. Só que não, ele é um ser humano, ele carrega suas dores, ele carrega seus conflitos, ele carrega suas questões. E talvez por não ter olhado para isso, não ter sido acolhido nisso, que ele se transformou e chegou ao ponto de agir da forma que agiu. Mas continua sendo um ser humano. E isso que levou ele a fazer, a tomar todas essas atitudes, existe dentro de cada um de nós. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. E por isso que se distanciar desse tipo de noticiário faz com que a gente de alguma forma se proteja, porque a gente não alimenta essas energias de baixa vibração e alta densidade que existe dentro de nós e dá a possibilidade de olhar para ela com mais tranquilidade.
Opa, aqui tem alguma trava que não tá legal. Deixa eu olhar para isso, deixa eu olhar para essa sombra enquanto ela tá pequenininha, né? Para eu poder dar um caminhamento melhor. Agora, se eu espero ela crescer, se eu vou alimentando ela cada dia mais com uma notícia ruim, com uma decepção, com uma revolta em função de algum noticiário, com alguma tristeza diante de alguma notícia, isso vai crescendo. Até que chega uma hora que eu não me reconheço mais. Eu me reconheço naquela sombra. Ela passa a ser eu. E eu me perco dentro de mim mesma. Então, aquilo que é fundamental para você vai chegar até você. O resto, principalmente aquilo que não tem nada que você possa fazer a respeito, não se envolva. Não olha, não escute, não queira nem saber. Porque se você não pode fazer nada a respeito, não tem por que ficar se envolvendo com isso. Não tem por que ficar olhando, escutando, ouvindo, querendo saber. Se você pode fazer alguma coisa a respeito, vai chegar até você no momento em que você consegue fazer algo a respeito. Se você não pode fazer nada a respeito, deixa para lá. Não é da sua alçada. É simples assim. É uma mudança de postura. É uma mudança de posicionamento. É uma escolha. Pagode MPB pode? Olha, precisa verificar. Tem pagodes com letras muito bonitas, tem pagodes com letras muito horrorosas. Palavra também é energia, palavra é poder. Então, cuidem. Eu sempre ouvi muito rock pesado mesmo, né? Aí você fala, o que é rock pesado? É Metallica? Não, é bem mais do que isso que eu ouvia. Metallica era tranquilinho assim do que eu ouvia. E eu percebi que isso tinha um peso, né? O próprio nome já diz, rock pesado, mas tinha um peso energético na minha vida que não me fazia bem. Eu, aos poucos, eu fui deixando de ouvir. Foi fácil? Não foi fácil. Sinto falta? De vez em quando dá uma saudadezinha assim de algumas músicas, né? Mas é uma coisa que conforme você vai crescendo, né, tomando consciência e evoluindo também, né? Porque a gente está sempre no processo de evolução. Chega uma hora que não é mais compatível com você. E aí você também não consegue mais ouvir, né? Hoje eu coloco lá, eu não consigo. Eu ouço um pouquinho já, sabe, é agressivo. É algo que já não tá mais compatível comigo. A mesma coisa, eu sempre fui fã de filmes de terror. Terror, serial killer, coisas desse tipo. Eu não consigo mais assistir. A minha lista lá do Netflix está cheio deles marcado lá para assistir. Toda vez que eu sento que eu vou assistir, eu vou e procuro uma comédia. Eu não consigo mais. Não combina mais com a minha energia. Então é um processo que aos poucos as coisas vão se aquilo que não é mais compatível vai se afastando mesmo. É um trabalho interno, tá? Mas se você insistir, não tem como. Nossa, me senti muito mal com o que aconteceu com as crianças na creche. Fiz minha oração. É a única coisa que a gente pode fazer é enviar amor incondicional. Mais nada. Agora também ficar se apegando a isso, se sentindo mal cada vez que lembra, não vai levar você a lugar nenhum. Aliás, vai levar você a algum lugar, vai te deixar cada vez pior e não vai modificar a situação. Entende a diferença? Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário que vocês queiram colocar? Bom, se ninguém tem dúvida, se ninguém tem comentário, coloca aí para mim no comentário eu quero, quem quiser fazer uma análise de campo comigo aqui agora. Rapidinho. Coloca aí para mim que eu vou atender alguém. Vamos, ninguém quer atendimento hoje? Aline Miller, vamos lá, Aline. Vou te chamar aí. Já enviei, Aline. É só aceitar.
Olá. Oi, eu tenho que virar a câmera. Bem, isso. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome completo? Aline Miller. Miller, do jeito que está escrito aqui, né? É Muller. MU tremado. É, tem trema no U, né? Tem trema, aham. E qual a sua data de nascimento? 17/7/1971. Ok. Vamos ver como está seu campo ali. Ok, Aline, já verifiquei umas questões aqui. Me diz uma coisa, como que você está se sentindo ultimamente? Bastante travada em tomar iniciativa, em ter ação, né? Estou muito no campo das ideias, tenho vários projetos parados e não consigo ter ação de movimento mesmo, de exercício, Botar de postar. Como? De colocar a mão na massa. Isso. Uhum. E mentalmente, assim, você acha que está tudo organizado ou parece que as coisas na sua cabeça estão meio bagunçadas, você não sabe direito o direcionamento? Sim, Ao muita mesmo bagunça. tempo que você tem vontade de fazer tudo, parece que as coisas aqui não se organizam para que você consiga concretizar. Exato. Uhum. É nesse sentido? Isso. Eu estou perguntando isso porque, assim, os seus chakras deu desarmonia aqui em alguns que me dizem justamente isso, que apesar de você ter muita energia para fazer, para colocar, para acontecer, falta criatividade e organização mental, né? Uhum. Porque o chakra da criatividade, o chakra do raciocínio, da lógica, estão hipoativos, estão distribuindo menos energia.
E os chakras de você realmente se jogar, fazer, acontecer, materializar, estão hiperativos. Então é aquela coisa assim, que eu quero correr para todos os lados, mas eu não sei para onde eu vou, Exato. né? Eu quero fazer, mas eu não sei nem como começa. Então, são polaridades aí, né? A gente estava falando disso a respeito das energias, né? E até nos chakras também percebe isso. E junto com isso, né, a questão dos chakras que desarmonizam com facilidade, tem energias intrusas também no seu campo que também talvez possam interferir diretamente na desarmonização dos chakras, né? Que não são coisas sérias, graves, né? É o que a gente chama de magia negra inconsciente, que são ataques psíquicos, né? Pensamento, sentimento, emoção, que outras pessoas têm em relação a você, mas não têm a menor ideia de que isso te afeta de alguma forma, né? Aquela pessoa que tem inveja, aquela pessoa que tem ciúmes, ou que por ciúmes e por inveja, tudo que você faz pensa negativo, isso de alguma forma interfere quando você baixa a sua vibração. Você abre o seu campo energético, abre a sua proteção e essas energias vão acessando, né? E junto com isso, tem também uma questão de seres obsessores. A gente fala isso, assusta um pouco. Como assim seres obsessores? Parece que a gente está com um carrapato no corpo. Mas tenta pensar em vírus oportunistas. Sabe, assim, mudou a estação, deu uma caída na sua imunidade, aí você foi e pegou um resfriadinho, normal, né? Típico. Pensa em seres obsessores mais ou menos nesse sentido, que aí não assusta tanto. Porque, na verdade, são isso mesmo. São seres que não conseguiram evoluir, que não conseguiram ir para a luz, ou que fractais deles ficaram presos na terceira dimensão por algum tipo de densidade e precisam, de alguma forma, sentir que ainda estão aqui. E aí, quando abre uma brecha em algum canto, eles vão lá tentar sugar um pouquinho da energia e desgasta um pouco. E aí também desarmoniza, auxilia nessa desarmonização de chakras, tá? E o que eu vi aqui de mais sério, que talvez possa ter e que talvez não seja tão sério assim, é a questão de equipamentos. Equipamentos são equipamentos, né? Itens multidimensionais que talvez não sejam nem físicos, às vezes eles podem até se densificar fisicamente mesmo, que são implantados nos seus corpos sutis por seres de outras dimensões, que podem ter, que assim, sempre são implantados a partir da sua permissão. Como que é a permissão? Se conectando com energia de baixa vibração que são adequadas para isso, né? Isso pode ter sido implantado há muitas vidas atrás, pode ter sido implantado nessa vida. Né? Pode ter sido implantado, sei lá, no momento em que você achava que isso era uma boa para o seu crescimento, para a sua evolução, e aí você fez ali um acordo, implantou, e hoje talvez não seja mais. E aí causa uma desarmonia, causa um desequilíbrio, né? Porque em algum momento pode ter funcionado e agora já passou do tempo, não funciona mais, vamos colocar assim, né? Então, isso também vai causar aí uma desarmonia. A boa notícia é que eu tenho permissão para fazer essa limpeza, eu já verifiquei aqui se eu tenho permissão, autoridade, sustentação energética para fazer isso com segurança, e a gente vai fazer essa limpeza agora para ver se a coisa flui um pouquinho melhor aí para você, tá? Para fazer a limpeza, e depois da limpeza, em seguida, eu vou fazer a harmonização dos seus chakras e vou utilizar os comandos da TQA, que são mais certeiros, mais assertivos e rápidos. Em 17 segundos se resolve tudo, tá? Gente, se vocês estiverem ouvindo o barulho de sirene, não se assustem, porque o exército está fazendo manobra aqui perto de casa e está esse barulho o dia inteiro. Desculpa. Fecha seus olhos, inspire profundamente pelo nariz, libere o ar suavemente pela boca, buscando o relaxamento do corpo. Busque um lugar dentro de si que seja confortável, que seja aconchegante, que você se sinta em paz. Vai buscando essa calma, essa tranquilidade, ignorando tudo que está ao seu redor, se conectando apenas consigo mesmo.
Concentre-se apenas em si e na minha voz. Execute esse comando de liberação TQA, limpeza, 121336. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Aos poucos vem retornando, voltando, voltando, e abre os olhos quando se sentir bem. Tranquilo? Ó, se puder, bebe bastante água hoje, tá? Eu consegui fazer a liberação do campo, não tem mais nenhum tipo de energia intrusa, tá? Os chakras também foram todos harmonizados. Agora vamos ver se as coisas começam a se assentar melhor aí. O que eu te oriento? Busca músicas boas, orações boas, para você elevar a sua vibração e evitar que essas energias acessem seu campo, porque energia de baixa vibração e alta densidade, de qualquer ordem, de qualquer dimensão, elas acessam o nosso campo quando a gente dá permissão. E quando a gente dá permissão, quando a gente baixa a nossa vibração, quando a gente fica triste, quando a gente fica com raiva, quando a gente sente medo, quando a gente se apega a essas emoções de baixa vibração, que é quando a gente olha o lado negativo de tudo, né? Quando a gente deixa diante de uma situação desafiadora, buscar o lado positivo, buscar o aprendizado, buscar a solução. A gente foca no problema, né? Faz parte do ser humano. A gente aprendeu a ser assim, construir isso e construir uma nova forma, tá? Então, se proteja dessa forma. E agora para você e para todos também. Uma forma que vocês podem utilizar para se protegerem e protegerem a casa de vocês, o ambiente de vocês, energeticamente falando. Vocês vão fechar seus olhos, inspirar profundamente, buscar um lugar tranquilo para fazer isso, né, para não não sofrer nenhum tipo de interferência, nem ser interrompido durante o processo. E vocês vão visualizar vindo do céu uma luz violeta, como se fosse um tufão assim, descendo do céu, entrando pelo seu chakra coronário, tomando conta de todo o seu corpo e se expandindo para dentro da sua casa, passando em todos os objetos, em todos os cantinhos, em todos os cômodos, até englobar a casa toda. Depois que esse tufão englobou a casa toda, inclusive você vai levar esse tufão de volta para o mesmo lugar que ele veio, né? Desceu do céu para o seu chakra coronário, vai voltar e vai subir novamente, levando tudo que for energia de baixa vibração e alta densidade. Depois disso, você visualiza descendo do céu também um tufão também, talvez mais leve, mais suave, de uma energia branca, bem brilhante. E vai descendo pelo seu chakra coronário, tomando conta do seu corpo todo e se expandindo para dentro da sua casa, ocupando todos os cômodos, passando por todos os objetos, até englobar a casa toda. Englobou a casa toda, recolhe ele para dentro de você e leva ele de volta por onde ele entrou. Só que essa energia não vai levar nada. Ela vai deixar paz, luz, tranquilidade, amor. Depois você vai visualizar um tufão também de luz dourada, descendo pelo mesmo lugar, entrando pelo seu chakra coronário, preenchendo todo o seu corpo, se expandindo, pegando todos os móveis, todos os objetos, todos os cômodos da casa
e englobando a casa inteira. Englobou a casa inteira, transforma essa bolha de luz dourada numa pirâmide. E por volta, em volta da pirâmide, do lado de fora, coloca todos os guardiões da sua casa e deixa. E aí a sua casa vai estar limpa e protegida, assim como você. Faça todo dia de manhã, pelo menos por 21 dias. Depois disso, você pode fazer uma vez por semana, tá? Vai ajudar aí a manter uma proteção e uma limpeza. E isso é para todo mundo que está assistindo, tá, gente? Acabei de passar uma receitinha aqui para vocês fazerem a limpeza e manutenção energética da casa só com visualização criativa, tá bom? Gratidão, querida, por ter participado conosco, tá? Obrigada. Desejo tudo de bom e de melhor para você. Foca na solução, foca no positivo. E para quem quiser, gente, o Instituto Tequiá lançou ontem aí o passo a passo para vocês fazerem o processo de cocriação consciente, consistente e sustentável para melhorar a vida de vocês. É um programa lindo. Vai aí no link da bio, chama o suporte para vocês conhecerem esse projeto, que vale muito a pena, tá bom? Beijo, querida. Gratidão. Eu que agradeço. Então, gente, é isso. Vou fazer isso aí, Lajara. Faz sim, porque isso vale muito, dá muito certo. Eu já fiz isso várias vezes quando eu comecei a estudar essas questões energéticas e consegui ver a diferença assim gritante. Hoje eu faço só manutenção e lanço mão de outras questões também para melhorar. Mas isso que eu acabei de passar já é um grande começo e aos poucos você vai tomando outras medidas, né? Vai transformando realmente o ambiente de acordo com a sua necessidade e trazendo esse acolhimento, esse acalento que a gente deseja no ambiente, porque o ambiente que é preenchido, né, e transformado com uma energia feminina em equilíbrio com uma energia masculina, é um ambiente que tem uma energia limpa, harmonizada, pura, é aquele ambiente que você quer sempre voltar. É aquele ambiente que eu estou na rua trabalhando, eu não vejo a hora de voltar para casa. E não é voltar para casa porque eu não quero mais trabalhar, é voltar para casa porque em casa eu me sinto bem. É voltar para casa porque eu gosto de estar lá. É voltar para casa porque lá eu me sinto segura, eu me sinto acolhida, eu me sinto protegida, eu me sinto plena, né? Isso é um ambiente acolhedor, isso é um ambiente aconchegante, isso é um ambiente saudável energeticamente e equilibrado entre as energias Yin e Yang. Por que energia Yin e Yang? Porque o seu ambiente também precisa ter força para se sustentar, também precisa ter força para seguir, também precisa ter força para manter os pilares e precisa da transformação e do acolhimento. Então, força da energia Yang, transformação e acolhimento da energia Yin. Precisa das duas, né? Senão vai ser sempre aquele lugar onde você está sempre só acolhendo, sempre só transformando, mas não tem força para colocar os limites necessários. E aí é um espaço que as pessoas invadem, né? Se for só força o tempo todo, as pessoas não acessam, porque vai encontrar uma barreira, né? E aí vai ser aquele ambiente que eu estou aqui, mas eu estou aqui me sentindo com aquela sensação de que eu preciso movimentar, de que eu preciso fazer, de que eu preciso sair, de que eu preciso ir para a rua, né? Precisa das duas energias em equilíbrio para ser um ambiente saudável. Ok? Gratidão, gente, por estar aqui conosco nessa manhã de quinta-feira. Semana que vem tem mais. Na terça-feira vem aí meditação com Renato Braga. Na quarta-feira, live com a Patrícia. Na quinta, eu estou aqui novamente iniciando uma nova série de lives com um novo tema. E a gente vai crescendo juntos cada vez mais. Não deixem de passar aqui no link da bio para vocês verificarem o grande projeto que a TQA desenvolveu a um preço super simbólico para que vocês possam fazer o processo de cocriação de vocês de maneira consciente, consistente e sustentável, para que todos tenham a possibilidade de melhorar a vida de vocês. Gratidão.